Caríssimas crianças, vou falar hoje para o sexto e nono ano. E nós paramos no capítulo 3, no mistério da encarnação do Filho de Deus. E eu sou o Padre Davi Francisquini, e estou dando aula para vocês para o Centro Educacional Maria Imaculada e também de modo geral para as pessoas na internet, aproveitando para dar esse auxílio para todos aqueles que querem aprender a doutrina cristã. Aqui no primeiro momento, primeira pergunta, a 33, pergunta-se o que quer dizer a palavra encarnação. Vem de carne. Encarnar, quer dizer, tornar-se carne. O que quer dizer isso? É o seguinte, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, ele quis se tornar homem. E para se tornar homem, ele quis ter uma natureza humana. Então, ele assumiu, ele tomou uma natureza que é nossa. Então, ele se uniu, a divindade se uniu à natureza humana. Por isso que São Pedro diz, o Filho de Deus feito homem. Então, a segunda pessoa tornou-se carne, quer dizer, tornou-se homem. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, como diz a Bíblia, a Sagrada Escritura, o livro do Evangelho de São Lucas. Na pergunta 34, como é que o Filho de Deus se fez homem? Aqui ele vai explicar, para se tornar homem, precisa ter um corpo e ter uma alma, como nós temos um corpo e temos uma alma. E o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para fazer-se homem, ele tomou um corpo e uma alma no puríssimo seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. É muito importante a gente ter bem presente. Então, a Maria Santíssima, que tem imagem dela aqui, ela consentiu, eis aqui escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Espírito Santo desceu sobre ela, cobriu com a sua sombra, e portanto o santo que nasceu dela é o Filho do Altíssimo. É um milagre. O Filho de Deus fazendo-se homem deixou de ser Deus? Não. O Filho de Deus fazendo-se homem, ele não deixou de ser Deus. Por que ele deixou de ser Deus? Porque ele permaneceu verdadeiro Deus e quis também ser verdadeiro homem, como de fato ele começou a também ser verdadeiro homem. Então, nessa pergunta, a gente deve guardar bem que Jesus Cristo, sendo Deus, não deixou de ser Deus, mas quis ser homem e de fato tornou-se homem, verdadeiro Deus, por obra do Espírito Santo e pelo consentimento de Nossa Senhora. E como se chama o Filho de Deus feito homem? A 36 pergunta. O Filho de Deus se fez homem, feito homem, chama-se Jesus Cristo. Então, enquanto homem, ele se chama Jesus Cristo. Filho de Deus feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo existiu sempre? A pergunta, ele existiu sempre ou não existiu? Claro que existiu enquanto Deus. Ele existiu sempre. Mas enquanto homem, ele começou a existir desde aquele momento que Nossa Senhora consentiu, o Espírito Santo desceu sobre ela na encarnação. Ele se encarnou naquele momento, tornou-se homem no ventre materno de Maria Santíssima.
Quem que é o Pai de Jesus Cristo? A pergunta 38. O Pai de Jesus Cristo é só o Pai eterno, pois isso chama Filho de Deus, foi gerado na natureza divina pela primeira pessoa da Santíssima Trindade. E na natureza humana foi gerado de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. Então, o Pai é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi gerado na natureza divina e tornando-se homem. Não existe outro Pai a não ser o Pai eterno, porque na natureza humana ele foi gerado no ventre materno por consentimento de Maria Santíssima, sem o concurso humano. Ele só tem Pai, que é a primeira pessoa, em nome do Pai. E o Filho, em nome do Filho, se tornou-se homem por Maria Santíssima, por obra da terceira pessoa. Por que o Filho de Deus se fez homem? Jesus Cristo se fez homem para nos salvar. Ele quis dar um instrumento, como Jesus Cristo, ele não morre, não sofre, enquanto Deus, ele quis ter uma natureza humana para sofrer e morrer por nós na cruz por causa dos nossos pecados. Nós poderíamos salvar-nos por nós mesmos se o Filho de Deus não se fizesse homem? A pergunta 40. Se o Filho de Deus não se fizesse homem, nós não poderíamos salvar-nos por nós mesmos, porque éramos escravos do demônio devido ao pecado de Adão, nosso primeiro pai. Por isso estávamos excluídos para sempre do paraíso. Como é bom a gente estudar e gravar na cabeça e guardar para o resto da vida. Então, por nós mesmos poderíamos salvar. Jesus Cristo nos salvou vindo a este mundo, porque Adão e Eva pecou e as portas do céu estavam trancadas. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e grave desobediência. Então, o orgulho, a soberba e a grave desobediência. Comeu daquilo que não podia comer, estava proibido. Quais os danos que nos causou o pecado de Adão? O pecado de Adão causou-nos a privação da graça de Deus, a ignorância, a inclinação para o mal, a morte e todas as outras misérias humanas. Então, o grande mal do pecado de Adão: a morte, o sofrimento, a inclinação para o mal. Nós somos ignorantes, temos que estudar. E depois as outras misérias, as doenças, as enfermidades, os trabalhos, tem que ganhar até a fome. Vocês estão vendo aí essa praga chinesa, essa peste chinesa? É uma maldição que vem da China, que é uma epidemia, que não deixa a gente vir para a escola. E os professores estão como vocês. Se a gente tivesse havido pecado, não tinha maldade humana para fazer um vírus, para espalhar o vírus para o mundo inteiro. Você vê? Então é preciso a gente pensar em Deus. Onde nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu no estábulo em Belém e foi reclinado no presépio, numa manjedoura. Ele nasceu lá em Belém, lá no estábulo. Por que Jesus Cristo quis nascer tão pobre? E Jesus Cristo quis nascer tão pobre para nos ensinar a nos colocarmos a nossa felicidade, para não colocarmos nossa felicidade nas riquezas, nas honras, nos prazeres deste mundo, porque vamos deixar tudo isto com a morte. A nossa felicidade está em Deus, na salvação eterna, no céu. Nós devemos viver nessa terra usando todos esses meios, mas sem apegar esses meios, para a gente poder um dia ir para o céu. O que fez Jesus Cristo durante a sua vida como homem? Durante a sua vida como homem, Jesus Cristo ensinou o caminho do céu, com palavra e com exemplo, confirmando com milagres.
e com a sua doutrina. Os milagres confirmaram a doutrina de Jesus Cristo. Ele deu exemplo por palavra e deu exemplo pelos milagres que ele fazia, para ele mostrar que ele nos amava e nos amou até o fim e deu a vida por nós. O que fez Jesus Cristo para nos salvar? Jesus Cristo, para nos salvar, morreu numa cruz para nos salvar. Ele foi pregado na cruz. Jesus Cristo morreu enquanto Deus e enquanto homem. Jesus Cristo morreu enquanto homem, porque enquanto Deus não podia nem padecer e nem morrer. Guarde bem isso na cabeça. Depois que Jesus Cristo morreu, o que fizeram ao corpo de Jesus Cristo? Foi sepultado. E a alma de Jesus Cristo, para onde foi quando ele morreu? A alma de Jesus Cristo, ele foi para o limbo, desceu o limbo. Para quê? Para levar as almas dos santos padres, daquelas pessoas antigas, e todos os santos, todos os homens santos que tinham morrido antes dele. Vou dar a benção agora para você. Benedictio Dei Potente, Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser. Procure estudar, procure ver direitinho, preste bem atenção, pega o livrinho, que é esse livrinho, não deixa de estudar, tenha o maior carinho, maior atenção para o estudo da religião. É o freio de nossas paixões. Tá bom? Fique com Deus.